Uma melancia média e 2 melancias grandes custam o mesmo que 8 melancias pequenas. Uma melancia média e uma pequena custam o mesmo que uma melancia grande. Quantas melancias pequenas podem ser compradas pelo mesmo preço de uma melancia grande? Uma das informações que o enunciado nos dá é que uma melancia média com 2 melancias grandes correspondem a 8 melancias pequenas. Há também no enunciado a informação de que uma melancia grande corresponde a uma melancia média mais uma melancia pequena. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar essa melancia grande por uma melancia média mais uma melancia pequena. E vou fazer essa mesma troca aqui, ó. Eu vou trocar essa melancia grande por uma média mais uma pequena. Vamos ver o que vai acontecer quando eu promover essa troca. Tá aqui, ó, a média mais uma pequena. Vamos olhar o que vai acontecer do lado esquerdo do sinal de igual. Eu vou passar a ter quantas melancias médias? 1, 2, 3. Vamos anotar isso. Então, são 3 melancias médias. Além disso, eu vou ter 1, 2 melancias pequenas. E isso, de acordo com essa informação inicial, corresponde a 8 melancias pequenas. E aí eu vou fazer uma decomposição aqui. Eu vou reescrever essas 8 melancias pequenas da seguinte forma, compondo assim, 6 pequenas, 6 pequenas, mais 2 pequenas. Eu continuo tendo 8 pequenas, 8 melancias pequenas. Ah, por que eu estou escrevendo as 8 melancias como 6 mais 2? Para que você, olhando para essa expressão, perceba claramente que essas 3 melancias médias, que estão somadas às 2 pequenas, correspondem a 6 pequenas. Perceba, você tem aqui 2 pequenas, 2 pequenas. Portanto, para essa igualdade ser válida, eu preciso que 3 médias sejam iguais a 6 pequenas. Mas veja, é possível, de maneira proporcional, dividir isso por 3. Se a gente divide isso por 3, se 3 médias correspondem a 6 pequenas, é óbvio que uma melancia média tem que corresponder a 2 melancias pequenas. Vamos lembrar agora de qual foi a pergunta. A pergunta foi: uma melancia grande corresponde a quantas melancias pequenas? Então, eu venho aqui na expressão da melancia grande e troco essa melancia média por 2 melancias pequenas. Portanto, uma melancia grande corresponde a 2 pequenas mais uma pequena, ou seja, a melancia grande corresponde a 3 melancias pequenas. A solução que eu te apresentei é baseada em trocas, em equivalências. A gente foi trocando aquelas coisas que são equivalentes. Mas essa não é a maneira mais eficiente de tratar um problema como esse. É por isso que as equações são tão importantes. Elas vão fazer com que você resolva um problema como esse de maneira mais rápida e mais fácil. Veja só, a primeira informação dizia que uma melancia média mais 2 melancias grandes correspondem a 8 melancias pequenas. Então, perceba que eu equacionei essa informação. O que significa equacionar?
escrever na forma de uma equação, usando linguagem matemática. E a outra informação dizia que uma melancia média mais uma melancia pequena correspondia a uma melancia grande. A segunda informação agora também foi equacionada. Essas duas informações juntas compõem aquilo que a gente chama de sistema de equações. E uma maneira muito eficiente e até bacana de se resolver esse sistema é pensar o seguinte: é possível somar as duas equações formando uma nova equação, assim como é possível subtrair uma equação da outra de modo a obter uma nova equação. E é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer a equação de cima subtraída da equação de baixo. E por que essa vai ser uma boa ideia? Porque quando eu olho para cá, eu vou fazer média menos média, e isso vai dar 0. Depois eu vou fazer 2G, duas grandes, menos a pequena. Tudo o que eu fiz do lado esquerdo dos sinais de igual tem que equivaler ao que eu vou fazer, a mesma operação, do lado direito do sinal de igual. Então, se eu estava subtraindo do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Vou pegar o que está na primeira equação, 8P, e vou subtrair G. Bom, eu posso, se eu quiser, apagar esse zero aqui, que ele não tem função, e eu obtenho uma nova expressão. Uma igualdade é sempre uma balança equilibrada. Tudo que você fizer num prato da balança, você tem que fazer exatamente igual no outro prato da balança para que estas balanças continuem equivalendo, ou seja, a balança continue equilibrada. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é acrescentar o valor de G dos dois lados. Se eu fizer isso, a igualdade está preservada. Eu fiz a mesma operação no prato da balança que está à direita e no prato da balança que está à esquerda. Mas, Fábio, por que você está somando o G aí? Porque essa é a maneira de cancelar esta quantidade aqui, ó, que estava escrito como menos G. Nesse caso, do lado de cá, a gente junta o G com 2G e passa a escrever 3G. O que eu fiz aqui é algo que está popularmente conhecido como passa de um lado para o outro da igualdade somando. A maior parte das pessoas faz assim. Eu gosto mais dessa forma. Eu estou acrescentando a mesma quantidade dos dois lados de forma a poder anular uma determinada quantidade que eu quero que saia daqui. Eu queria que o menos G saísse daqui. O que eu fiz? Acrescentei G do outro lado também, para não desfazer a igualdade, e dessa forma eu consegui anular, fazer com que suma esse menos G. Agora, quando eu olho para cá, a minha vontade, o meu desejo é que esse menos P desapareça aqui. Então, como é que eu faço para isso desaparecer? Eu vou acrescentar P aqui, porque esse P vai anular esse menos P. Só que como eu acrescentei P de um lado da igualdade, para não desfazer essa igualdade, para não desequilibrar, eu somo P do outro lado. Perceba que agora essas duas quantidades se cancelam, de modo que do lado esquerdo da igualdade eu fico com 3G e do lado direito eu fico com a soma de 8P com P. E isso vai dar 9P. Perceba agora que eu continuo com uma balança equilibrada. O que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Então eu vou propor a você que a gente divida por 3 dos dois lados. Se eu dividir por 3 do lado esquerdo, eu vou ter que dividir por 3 do lado direito. Mas, Fábio, por que é que você está dividindo isso por 3? Justamente para poder cancelar essa quantidade aqui. Porque aí eu fico com um único G e não com 3. Só que do lado de lá, 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, eu, na verdade, fico com
3P. O que a gente fez aqui, também, como eu comentei anteriormente, é equivalente a pegar o menos P e passar para o outro lado, trocando a operação. Se ele está subtraindo aqui, ele passa para lá somando. Se ele está subtraindo aqui, ele passa para o outro lado somando. Você não troca o sinal, você troca a operação. E aqui a mesma coisa. O que eu fiz é algo equivalente a pegar o 3 e passar para o outro lado, trocando a operação. Ele aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E isso nos leva à conclusão de que uma melancia grande equivale a 3 melancias pequenas.